Opa pessoal, beleza? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vamos fazer. Então, se você tem a ambição de virar um programador, quer virar um programador, mas ainda você não sabe por onde começar, esse curso é para você. Esse curso vai te dar a base para que você consiga programar em HTML, CSS, JavaScript e conseguir dar o primeiro passo na sua carreira em direção ao sucesso. Você já deve ter visto vários outros cursos aí na internet que mostram como programar em HTML, como programar em JavaScript, como programar em Python, Java. Até agora, se você ainda não conseguiu aprender, esse curso é para você, porque você vai aprender a programar nesse curso de um jeito ou de outro. Você vai sair do zero, você vai sair da inércia, porque a gente vai fazer de um jeito que você gosta, que você consiga aprender de uma forma simples. Todo o código que a gente programar aqui, a gente vai disponibilizar também no GitHub, para que você também consiga acessar e baixar esses códigos para o seu repositório privado. Se você ainda também não sabe o que é GitHub, nos próximos passos eu vou ensinar como instalar o Git na sua máquina, como programar, como puxar o código para dentro de sua máquina. Então são tutoriais bem básicos que a gente vai começar a dar o primeiro passo em direção ao aprendizado. Se você já sonhou em ter uma mansão, carros, e você acha que a programação é o jeito que você vai conseguir isso, eu vou te falar que é possível, mas que você precisa começar do básico. E o básico é você aprendendo a lógica de programação, aprendendo a fazer coisas que são simples. Então esse tempo inicial leva alguns meses, mas que depois que você pega essa base, você consegue avançar rapidamente na área. Você nesse curso vai começar a aprender a lógica de programação aplicada realmente em coisas que você pode usar no dia a dia. Além disso, você pode deixar qualquer dúvida nos comentários, que eu vou lá e respondo pessoalmente cada um dos comentários para vocês. Então, se você não entender alguma coisa, você pode parar, escrever nos comentários que depois eu respondo, ou o próprio pessoal pode responder para vocês. Você sabe qual que é o primeiro passo para você virar um programador? O primeiro passo é você entender como que funciona a programação, que eu vou falar agora. Hoje eu vou introduzir vocês um pouco na parte de front-end, como funciona o básico, HTML, CSS, JavaScript, para que depois que vocês entenderem um pouco do conceito de fazer tela, a gente vá para um conceito de lógica de programação. Então hoje a gente vai começar a trilhar essa trilha de front-end, aula número 1, onde vocês vão aprender os conceitos básicos. Bom pessoal, essa é a primeira aula, aprendendo a programar com HTML, CSS, JavaScript. E vamos começar aqui a fazer uma to-do list, que é uma das coisas mais básicas que tem na programação, que vocês vão aprender a programar uma to-do list do zero. Então, inicialmente a gente tem 3 arquivos que vocês podem ver aqui: index.html, script.js, style.css. 3 arquivos básicos. Explicando um pouquinho melhor, HTML é onde você escreve todo o conteúdo do seu código, a parte da frente, onde você consegue visualizar o que está sendo feito na tela. Então, por exemplo, se eu escrever algum texto aqui e der um refresh na minha página, aparece text. Então, isso é o HTML. A parte de JavaScript é onde você vai implementar a lógica de programação, onde, por exemplo, se eu clicar no text, acontece alguma coisa. Então, esse alguma coisa é feito no JavaScript. E o style.css é toda a parte de visual, onde eu posso mudar a cor, por exemplo, do fundo. Se eu vier aqui e querer mudar a cor do fundo para blue, e é salvar, eu atualizo a cor tá blue. Certo? Geralmente, em programação, trabalhamos com editores. Então aqui você pode ver o editor que eu estou usando, que chama Visual Studio Code. Tá? Provavelmente você é novo na área e você não utiliza o sistema Linux. Eu estou utilizando o Linux, mas você pode utilizar o Windows também. É a mesma coisa, tá? Principalmente nesse início. Ele começa a ficar mais interessante depois que você pega um pouco de prática e você utiliza o Linux, sistema Linux, né? Esse é o Ubuntu. Então, tem vários outros sistemas que você pode utilizar também, distribuições de Linux, mas eu vou pegar aqui no Ubuntu, vocês nem vão perceber a diferença do Windows. Vocês podem também programar em um Windows. Então vamos lá, vamos começar a criar também toda a base do código aqui, que basicamente vai ter um título, vai ter um botãozinho que você adiciona uma to-do list, e é isso
e um botãozinho de remover essa to-do list. Então, inicialmente, o nosso... aqui tem o título da página também, né? To-do list. Beleza? Eu escrevi tanto o título quanto o título da página. Quando eu atualizo a página, aparece to-do list. Temos o título da página, que é esse daqui, e temos o título da tela, que é esse daqui. Para continuar, a gente vai adicionar um container. Basicamente é um quadrado onde todas as novas to-do lists vão aparecer nesse quadrado. Então, vamos lá. Container to-do list. E a partir de agora nada vai mudar, só para vocês entenderem. Eu só adicionei um quadrado que eu vou referenciar isso no JavaScript. Aqui tem o container to-do list, onde a gente vai adicionar todas as to-do lists dentro dele. E eu também vou importar, antes de importar aqui o script.js, eu vou importar um script que chama jQuery. Ele vai facilitar alguns trabalhos braçais que eu vou mostrar para vocês na sequência. Então eu vou um pouco agora no JavaScript. Eu vou pegar esse container to-do list e eu vou criar uma função add to-do list. Nessa função eu vou pegar e vou referenciar o meu container to-do list. A gente usa esse hashtag que significa que eu estou referenciando o ID da minha to-do list. Então, isso basicamente é como se fosse um ID único, uma referência única da to-do list. Ele não pode ter dois com o mesmo nome. A partir do momento que eu referenciei essa to-do list, eu posso falar para ele adicionar algo dentro dela. Então, por exemplo, eu vou adicionar uma div. Toda vez que eu clicar no botão, que eu vou fazer agora esse botão, ele vai adicionar dentro da to-do list uma div, que você pode ver aqui, certo? Na verdade não é add, é append. Então, aqui para debugar, meu botão está sem nenhuma coisa escrita. Para debugar, eu vou apertar no botão direito do mouse e vou conseguir visualizar o que está sendo feito aqui. Então, toda vez que eu vier aqui e clicar nesse botão, eu estou adicionando uma div. Podem ver aqui, adicionando novas divs. Então, beleza, primeira parte do código está certo. Eu vou depois estilizar esse botão. Então, deixa eu até deixar uma classe nesse botão, que basicamente eu vou chamar de button 1. Esse button 1, eu vou depois criar um código para ele aqui, onde eu vou estilizar ele no CSS. Bom, beleza. Então a próxima parte que eu tenho que fazer é basicamente, dentro desse JavaScript, estilizar os inputs que vem aqui dentro, que seria a to-do list. Basicamente, são dois inputs, né? O input type text, que basicamente vai ter um ID, que a gente, na verdade, nem precisaria desse ID agora, porque a gente não vai fazer nada com essa informação, mas eu vou mostrar um pouco como vocês começam a utilizar isso na prática depois. Eu referencio, por exemplo, var contador igual a 0. Então, esse contador igual a 0 é o contador de todas as to-do lists que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho a to-do list, contador.
Depois eu consigo pegar o conteúdo desse input dentro, qualquer lugar do código, só referenciando esse carinha aqui. Beleza? E além disso, eu também vou criar um botão que vai excluir minha to-do list. Aqui eu vou passar como parâmetro o meu computador. Como eu estou usando JavaScript aqui, eu não estou usando TypeScript. TypeScript existe de página. No JavaScript você não precisa se preocupar com isso. É só mudar o nome para Conte. E temp number. Basicamente eu vou pegar aqui e vou referenciar esse ID como container da minha to-do list. Beleza. Basicamente eu venho aqui, pego isso, temp number, ponto, remove. Então basicamente quando eu atualizar a tela, eu vou criar esses dois caras aqui. Não vão estar estilizados ainda. Claro, faltou um título aqui. Beleza, então eu vou criar vários, um na sequência da outra. Beleza, quando eu clicar no excluir, eu excluo aquela to-do list no meu container. Bem simples o funcionamento. Eu vou começar a estilizar agora. Porque basicamente o que eu precisava era gerar uma to-do list aqui, um botão de excluir, e toda vez que eu excluo eu removo o HTML. É isso, bem simples até agora. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Agora, a minha parte de JavaScript praticamente finalizou. Eu poderia, além de ter um botão excluir, um botão de printar na tela. Só para utilizar o valor, né? Porque eu não estou utilizando para nada esse valor. Então, eu poderia também ter um botão que printa na tela com alert. E basicamente, quando eu clicar nesse botão, eu vou ter o funcionamento de pegar o valor do meu input. Então, por exemplo, eu vou dar um alert e eu vou pegar o valor eu vou usar o let aqui, não preciso usar o var. O let ele é funcionamento local. O var ele é funcionamento... Eu vou chegar nisso, eu vou explicar depois. Não quero complicar um pouco agora. Mas vou usar o let, que ele é um funcionamento local, mais simples de utilizar quando você quer descartar o valor depois, em posterior. Let value input. Aí eu pego to-do list input, temp number, ponto, val. É o jeito de pegar o valor do input. Eu basicamente dou um alert e imprimo o valor de resultado quando clicar nesse botão. Vamos ver se funcionou? Então, escreva alguma coisa, print, funcionou. Escreva alguma outra coisa, print. Ops, algo não deu certo. Ah, claro, está faltando adicional, conte mais aqui. Vamos de novo? Aqui, print, funcionou. Aqui, print, funcionou. Mas quando eu printo aqui,
ele printa outra coisa. Então, nossa to-do list já está com funcionamento basiquinho. O que eu vou fazer agora é melhorar a disposição dos elementos. Então, vou dar uma separada entre o título, os botões e o input de texto. Então, basicamente, eu vou usar o CSS agora. Eu vou dar algumas classes para eu conseguir trabalhar um pouquinho melhor. Classe, container, to-do list, container. Do botão eu posso utilizar duas classes sequenciais. Eu tenho to-do list button, to-do list button remove. E eu reutilizo a mesma classe 1 para o print. Então vamos começar a desenhar um pouco isso na tela. Vamos começar com deixa eu também dar o nome to-do list button. Aí, to-do list button add. Beleza. Vamos utilizar nossos botões, dar um formatinho legal para eles. Então a gente começa mudando o padding deles, que é a separação de espaçamento dos elementos em todos os cantos do botão. Então eu vou dar um padding 10px. Vou colocar um border radius 5px. Vou aumentar a fonte para 16px. E vamos ver como já fica. Ó, já melhorou bastante. Só que ele aqui estourou na tela. A gente vai arrumar isso tudo. Basicamente, a gente vai... Talvez 16px tenha ficado muito grande. Vamos diminuir para 14. E vamos também adicionar o hover no botão. Vou adicionar o hover, um cursor pointer. Cursor pointer. Quando eu clico aqui, agora tem o cursor pointer aqui em cada um dos botões. Legal. Vamos melhorar um pouco o espaçamento disso. Eu achei o container muito pequeno. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho do container. Beleza. Vou aumentar também o tamanho do input. Então a gente vai pegar agora o input. Vamos dar uma classe para esse input. Estou utilizando o reg de 30px. Vamos ver se vai ficar legal. Já ficou bem próximo do tamanho do botão. 35px, aí vai ficar legal. Show! Agora vamos dar espaçamento em tudo, né? Tá tudo muito juntinho. Vamos separar tudo, deixar mais organizadinho. To-do list container. Beleza. Ó, já fica mais separadinho, fica mais bonitinho. Também vou dar uma separada aqui. Não necessariamente você precisa usar o CSS para fazer tudo. Você pode também fazer um style aqui dentro. Eu vou só fazer isso para exemplificar. Não é a melhor prática, mas saibam que existe essa possibilidade. E ele pega o style também aqui dentro do container. A partir do momento que eu clico, ele vai adicionando os meus inputs.
Agora eu vou deixar os botõezinhos mais bonitinhos, dando uma corzinha para cada um deles. Então, basicamente, eu venho aqui no CSS e vou pegar aqui o estilo de remove. Background color remove é vermelho, né? O print, to-do list print, é verde. Verde não, vamos colocar orange, fica melhor. E o to-do list add, se não me engano o nome add. To-do list add, background color green. Beleza. Deixar mais bonitinho ainda, eu vou deixar o texto dentro dos botões em branco. Mas como todos os textos são iguais, todos os textos eu quero em branco, eu vou colocar na classe genérica de botões. Color white. Legal, ficou melhor. Agora eu quero, quando eu passo o dedo, ele fica um pouquinho mais cinza. Então eu vou pegar cada um desses e eu vou colocar uma tag hover. Hover. Fazendo uma tag hover em cada um desses, eu consigo modificar um pouco a cor. Então, por exemplo, venho aqui e deixo um pouquinho mais escuro. Venho aqui, também um pouquinho mais escuro. E venho aqui um pouquinho mais escuro. Vamos ver como ficou? Ah, legal. Agora, quando eu passo o dedo, ele fica um pouquinho mais escuro. Clicou em print, não tem nada. Beleza. Excluir, excluiu. Show. Tá ficando mais bonito. Vamos também colocar esse texto numa tag que a gente vai chamar de H2 ou H1. Vamos chamar de H1. Não vai, o H2 ele fica um pouco menor, mas vamos colocar dentro de uma tag H1, to-do list, e aí a gente adiciona os botões. Basicamente, esse é um funcionamento básico aí de todo a to-do list. Eu tenho aqui o estilo CSS gerado, o do body e o container não tem necessidade, tanto que se eu remover, vocês vão ver que não vai mudar muita coisa. Ele só fica descentralizado, mas o funcionamento continua igual. Aqui basicamente eu centralizo ele na tela. É isso. Parte de script. Adiciona, remove e dá um print na tela. Depois, em futuras aulas, eu vou fazer uma versão onde, além de fazer simplesmente adicionar, eu vou salvar numa memória local, que a gente chama de local storage, para quando eu atualizar a página, não voltar tudo do zero. Depois a gente também pode entrar num conceito mais avançado, de salvar isso em banco de dados, em que você salva e retorna isso do banco de dados a cada refresh de tela. Mas isso são aulas futuras. No início, o que eu queria mostrar para vocês é a conexão de HTML, CSS e JavaScript. Então aqui eu faço a conexão com o CSS e aqui eu faço a conexão com o JavaScript. O HTML é o central, é o início, e ele vai chamando os periféricos, que é o CSS e o JavaScript. Utilizei essa biblioteca do jQuery para facilitar um pouco o meu trabalho, porque senão eu teria que usar o DOM do componente JavaScript. E ela me possibilita um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de facilidade, por exemplo, usando alguns comandos pré-prontos, como append ou remove. Mas se vocês quiserem também fazer o DOM, eu posso explicar depois. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu utilize o DOM do JavaScript. E eu vou deixar esse código online para vocês. É um código super simples. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar aqui para ajudar vocês, principalmente nesse início aí de carreira de vocês. Contem com a minha ajuda. Se vocês gostarem desse vídeo, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Segue o nosso canal que a gente vai postar outros cursos e também guias de programação parecidos como esse, que vocês comecem o ano de 2025 aprendendo a programar de verdade, do zero ao avançar.